A Justiça da Itália, vamos falar agora de outro assunto, é claro. A Justiça da Itália publicou na manhã de hoje os motivos para anular a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. Segundo o documento, a alegação para que a medida é a de que o ministro, como é que é? Volta? Alimentos. E sobretudo as pessoas, ou seja, é uma condescendência para as pessoas idosas que moram em andares altos e que, se não for por ajuda de alguém, poderiam estar sem luz, sem água e sem alimentos. Então, está perfeito, meu apoio total, e tomara que na segunda-feira você consiga elogiar a atitude tanto do governador quanto do prefeito. E a Justiça da Itália, vamos falar agora de outro assunto, é claro. A Justiça da Itália publicou na manhã de hoje os motivos para anular a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. Segundo o documento, a alegação para que a medida é a de que o ministro, como é que é? Volta? Isso. Segundo o documento, a alegação para a medida, para a anulação da extradição da Carla Zambelli, eu tinha pulado essa questão, é a de que o ministro Alexandre de Moraes, nosso Mussolini da Moca, era vítima e juiz. Ué, até que enfim, novidade. Não é? Alguém viu o óbvio, até que enfim alguém enxergou o óbvio, é que o Moraes é vítima e juiz do processo que levou à condenação de Zambelli. A Justiça, justamente, acolheu o argumento da defesa da ex-deputada e citou violação do direito a um julgamento justo, aspas, bem como insuficiência e ilogicidade da fundamentação em relação ao acúmulo de funções de vítima, juiz de primeira instância, juiz de segunda instância e juiz da execução na pessoa do Alexandre de Moraes, que se eles descobrirem que é o Mussolini da Moca, é aí que eles vão negar tudo do Brasil mesmo, tá? Integrante do Supremo Tribunal Federal do Brasil, em violação ao princípio da imparcialidade e da independência do juiz. Emergiram diversos elementos capazes de suscitar dúvidas sobre a imparcialidade, sob o aspecto objetivo do tribunal que proferiu a condenação da recorrente. Fecho aspas. Carla Zambelli, que atualmente está em liberdade na Itália, saiu do Brasil depois de ser condenada a 10 anos de prisão por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ainda de acordo com o documento da decisão, a Corte de Cassação italiana considerou que Moraes foi vítima da invasão hacker, citando inclusive o falso mandado de prisão encontrado no sistema do CNJ em janeiro de 2023. Além de ter sofrido dano reputacional pelo caso. Diante dessa decisão da Justiça italiana, o presidente do STF, Edson Fachin, ressaltou que o julgamento brasileiro seguiu o trâmite correto. Meu ovo que seguiu! Mas o Fachin falou que seguiu o trâmite correto e que a Zambelli teve todos os seus direitos garantidos pela Corte. Meu ovo que teve! Aliás, o ovo que tirou! Aspas para o Fachin. O processo e seus atos transcorreram em estrita observância à Constituição da República, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, aos compromissos internacionais assumidos pelo Estado. Fecha aspas a bosta. O Fachin afirmou também que acompanha com preocupação a decisão da Itália e os argumentos apresentados. Ora, o Segre, vou lhe passar dizendo o seguinte. Por favor. O Brasil, igualmente a Argentina, e falo da Argentina porque o segredo é argentino, não sei se vocês sabiam. Tá? Não sei se tem algum parente da Zoe assistindo aqui, mas é bom explicar. Tem uma matriz jurídica. O que é matriz jurídica? A matriz é um modelo a partir do qual alguma coisa é feita. Então tem o direito. Cada país tem o seu ordenamento jurídico. E cada ordenamento jurídico, ele tem uma matriz, uma fonte inspiradora, uma
nação ou uma região do mundo que antigamente inaugurou esse modelo de ordenamento jurídico, esse modelo de processo. Os Estados Unidos têm a matriz jurídica no common law, que é aquele direito que se aplica na Inglaterra, o juiz põe peruquinha, etc. e tal. Mas lá nos Estados Unidos tiraram a peruquinha, mas é basicamente parecido. Aqui no Brasil, da mesma maneira na Argentina, da mesma maneira que os países aqui latino-americanos, porque eram colônias ou da Espanha ou de Portugal, Espanha e Portugal, que por sua vez, especialmente a época do descobrimento ou do domínio dos países aqui da Sul-América, eram monarquias absolutistas papistas. Qual é o reino do Papa? Roma. Então o direito de Portugal e Espanha, que foi transmitido para Brasil e os países da América Andina, era um direito formatado pelos direitos português e espanhol, que por sua vez eram formatados pelo direito romano. E o direito romano, ele, é óbvio, ele está impregnado no direito italiano. Então, quando a gente fala do direito italiano moderno, nós falamos dos mesmos princípios, dos mesmos fundamentos que o direito brasileiro. E o italiano, como vantagem do brasileiro, tem acesso muito mais facilitado ao estudo das fontes, dos fundamentos, das razões pelas quais existem os institutos jurídicos que ainda existem e os princípios que ainda norteiam tanto o direito material quanto o direito processual. E vem um italiano e explica por que a condenação do Moraes não pode subsistir dentro do pensamento jurídico de matriz romana. Roma diz que não pode. Roma que conhece melhor a matriz romana que o Brasil. Aí vem o facinho, fraquinho, seja lá o que for esse homem, e usa dessa técnica podre que o STF inaugurou no Brasil há alguns tempos. Quer dizer, o julgamento é válido porque foi-se julgado com base no devido processo legal, com base no princípio da imparcialidade e da ampla defesa. Mas dizer isso não basta. É que nem você reconhecer que a Enel é uma porcaria e só falar. Não basta, tem que fazer, tem que mostrar. Quando o Fachin fala que teve devido processo legal, mostra. Duvido, corta o meu saco ao vivo, porque não tem como mostrar. Quando ele fala que teve imparcialidade, ele só fala, não mostra porque é impossível mostrar. Quando ele fala que teve ampla defesa, ele só fala, não mostra porque é impossível provar. E isso, Segré, se reflete ao julgamento do Jair Bolsonaro. Também. Porque é o mesmo juiz que acumula o papel de vítima. E ele mesmo se colocou como vítima nesse processo, porque até que ele não fosse na Globo, falar que ele ia ser empalado, estuprado, morto, ninguém sabia que ele era vítima. Então ele se colocou como vítima. Então ele era vítima, ele era o Ministério Público, ele foi o juiz de primeira instância, o juiz de segunda instância, o juiz de execução. É o mesmo fundamento da Carla Zambelli. Só para mostrar que se o Bolsonaro estivesse na Itália, ele era um cidadão livre. Porque onde se trata o direito com seriedade, saber-se-ia que tudo isso é fruto de perseguição, Segré. Sim, e aí complemento com a seguinte situação. O Fachin parece colocar uma frase feita. Eu lembro uma vez fui para a cidade de Misiones, na Argentina, e tinha um rapazinho que falava, era um pau dourado, me parece, que chamava uma planta, uma árvore. Então ele colocava um versinho que falava:
Você coloca o broto na água até que sai o broto. Depois coloca na terra até que dá a flor morada. É a flor morada. Aí você pergunta, mas peraí, me perdi. Depois de colocar na terra, aí ele repetia tudo de novo. Coloca o pão na água até que sai o broto. Depois coloca na terra e lhe dará a flor morada. Era só essa frase que ele sabia falar. E parece que o Fachin tem uma frase feita que se respeita a imparcialidade, que se respeita o direito constitucional e a livre defesa. A justiça italiana provou que não. E não é somente a justiça italiana. Estados Unidos provou que Moraes estava errado, Espanha provou que Moraes estava errado, Polônia mostrou que Moraes estava errado. E aí uma última reflexão, Pavvi. Eu lembro quando surgiu esse contrato de 50 milhões entre o Borcaro com outra empresa e a Viviane Varsi de novo, eram 50 milhões que coincidentemente era o valor que faltava para cobrir os 129. Tinha sido pago 80, faltavam números redondos, 50 milhões. Esses 50 milhões, quando foi divulgado, a Viviane Varsi falou, não foi assinado. E aí vem a reflexão. O presidente Bolsonaro e um monte de outras pessoas que foram injustamente sentenciadas por um processo que não deveria ter existido, foram sentenciadas por uma minuta que também não tinha sido assinada. Então você vê que essa imparcialidade não existe e que aplica para um o que é interessante para esse, mas não aplica para o outro o que não é interessante para ele. Bem observado essa questão da assinatura. Muito bem observado, aliás. Mas e nem cabe essa comparação, porque não importa se foi assinado ou não, o dinheiro caiu na conta. Claro. Né? O dinheiro caiu na conta. E tem aqui, olha, terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.